E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre suporte avançado de vida, né? Os cuidados, os protocolos que a gente deve conduzir aí um paciente que necessita aí de cuidados avançados, né? Uma intubação orotraqueal, né? Um suporte avançado de vida, tá bom? A gente viu ali já sobre o suporte básico, né? E então, os protocolos de suporte avançado de vida, né, são baseados aí numa avaliação, né, do paciente, né, prestar os primeiros cuidados naqueles elos, naquelas cadeias que a gente já viu ali, né, chamar ajuda, né, fazer reconhecimento do local, do paciente, né, compressões torácicas, tá? E aqui, então, depois da chegada, né, da ambulância, né, que a gente vai dar sequência aí nos protocolos desse atendimento, né, que é um suporte avançado, né, o suporte básico é aquele que a gente já treinou. Então, o paciente ali em parada cardiorrespiratória, né, com ritmo de fibrilação ventricular, né, ou taquicardia ventricular sem pulso, né, ali no monitor, quando a gente instala monitorização no paciente, né, para avaliar se ele está com pulso, né? Se tem aí o coração, né, fornecendo ali as descargas elétricas. Então, se o paciente está em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, né, que são dois ritmos aí chocáveis, ou seja, são dois ritmos que a gente pode utilizar o choque no paciente para reverter, né, a parada cardiorrespiratória aí do paciente, né? Então, ele para em fibrilação ventricular, né, que é uma arritmia que faz, né, leva o paciente aí a ter uma parada, e a taquicardia ventricular é outra arritmia que leva o paciente também a ter uma parada, né? São as duas arritmias aí relacionadas aos ventrículos, né? Que a gente pode estar realizando o choque no paciente, tá, pessoal? Então, a gente deve solicitar ali que todos se afastem, né? O contato ao paciente, então a gente está protegendo ali, né? Se tiver um familiar, né? Alguém da equipe, a gente deve solicitar para que eles se afastem, né? Do paciente para não estar recebendo essa descarga elétrica junto com a vítima, tá? Então, a gente também deve certificar que não tem um alto fluxo de oxigênio, né? Ali direcionado, uma máscara jogada ali no tórax do paciente que está com fluxo contínuo de oxigênio, porque o choque, né, em contato com oxigênio, é uma fonte de combustível, ou seja, pode gerar algum tipo de explosão, né? Então, sempre certificar também que esse paciente não tem uma fonte de oxigênio ali perto da onde vai ser disparado o choque, né? A não ser que ele já esteja ali com uma via aérea avançada, um tubo. Então, a desfibrilação ali, né? Sempre a gente vai ter dois tipos aí de desfibriladores, ou monofásico ou bifásico, né? Geralmente o desfibrilador ali monofásico, ele tem até 360 joules, né? O que é isso? É a força do choque, tá? Então a gente pode regular ali de 0 a 360. Geralmente a gente começa ali, né, com um meio termo para ver se o paciente responde a esse choque. Se não responder, a gente aumenta ali a voltagem do choque, né? Vai para um choque mais forte. E o bifásico, né, que são os mais modernos, né? Ele não dispara um choque tão forte, ele tem um filtro ali para não gerar uma lesão muito grande no paciente, né, devido a esse choque. Ele vai só até 200 joules, né? Então a gente tem aqui os desfibriladores, né? A gente consegue regular, né, aqui no menu a intensidade do choque, né? E aí geralmente o choque fica aqui embaixo, né? Aqui tá esse azul que tá 100 joules, né? E o amarelo tá 10 joules ali. E a gente regula, ele também tem um monitor, né? Que a gente vai ver ali quantos batimentos que o paciente está, o ritmo, né? E é daí que ele vai avaliar se o ritmo é chocável ou não, né? Lembrando sempre que o ritmo chocável é só taquicardia ventricular e fibrilação ventricular, tá? São esses dois ritmos que o próprio desfibrilador ali, quando a gente coloca as pás, né? Essas pás aqui, escrito ápex e externo,
a própria pá ali vai mandar ali, né, pro desfibrilador qual que é o ritmo que o paciente está, né? Ele próprio avalia. Então aí, daí para frente, né, o disparo aqui do desfibrilador, né, é de competência médica, né? Então ele vai pedir os joules, né? E vai disparar o choque no paciente, né? Lembrando sempre de ter aqueles cuidados que a gente viu, né? Sempre afastar toda a equipe, né? Se tiver familiar, geralmente tem muito familiar que fica ali, né, emocionado na hora, né? Se for um atendimento pré-hospitalar, pode ter algum familiar, algum curioso que está perto do paciente na hora de receber o choque. A gente tem que sempre cuidar com isso, tá? Depois do choque, né, ele vai avaliar ali se o paciente não voltar, continuar sem sinal vital, sem pulso, né, estado neurológico rebaixado, a gente vai reiniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar, né? Então, a gente começa ali com 30 compressões, né, de boa qualidade, né, vendo todas aquelas técnicas que a gente já estudou, manter o cotovelo sempre reto, né, primar ali pela velocidade, né, de 100 a 120 compressões por minuto, pela profundidade, né, 5 a 6 centímetros aí que a gente deve comprimir, esperar o tórax retornar, né, para o coração encher de sangue de novo, para a gente bombear esse coração ali com compressão, né? Então, a gente tem que sempre primar aí pelas técnicas, né, que a gente utiliza para fazer uma boa compressão no paciente, né? E logo em seguida, né, 30 compressões, a gente vai realizar ali duas ventilações, né? Duas insuflações ali com ambu, né? Ou outro dispositivo que a gente tem ali na hora, um pocket mask, qualquer um que nos permita, né, fazer essa ventilação no paciente, tá? Cada ventilação de até 1 segundo, né? Então, a gente vai manter isso aí por ciclos de 2 minutos, né? Realizar, né, simultaneamente acesso venoso, né, no paciente. Então, a gente tem uma equipe ali trabalhando, então a gente tem que, né, enquanto alguém está fazendo aí os ciclos, né, os protocolos de reanimação, sempre pedir para alguém da equipe ali no atendimento, né, realizar um acesso venoso nesse paciente, né, porque ele vai receber droga, se ele continuar parado, ele vai precisar receber, né, volume, soro, né? Então, a gente necessita desse acesso, né? Ele pode ser intravenoso, se a rede do paciente, rede venosa, ele estiver muito fragilizada, a gente faz um acesso intraósseo, né? Também, que é muito comum aí no atendimento pré-hospitalar, né? Ali na vítima. Geralmente, essa vítima pode estar chocada, né? Com hipovolemia. Então, a gente não vai ter uma rede venosa bem visível ali, bem fácil de pegar. Geralmente, a gente pega um acesso intraósseo, né? Que é um acesso que precisa de treinamento, né? Precisa de equipamento adequado para ser realizado, tá? Mas o importante é manter o acesso ali para receber a dosagem, né, das drogas e volume, se necessário, tá? Logo depois, né, desse paciente, a gente vai administrar epinefrina, que é a droga aí de primeira linha para parada cardiorrespiratória, né? Então, a gente utiliza 1 miligrama ali, uma ampola, né, de epinefrina em bolos, né? Ou seja, a gente administra a droga pura, sem diluir, e logo depois lava ali com 10 ml de água para essa droga fluir, né? Não ficar ali no equipo, no polifix, ela fluir pelo corpo, né? E atingir o resultado necessário, tá? Então a gente sempre repete essa droga aí de 3 a 5 minutos. E a gente já vai primar também por fazer uma intubação orotraqueal nesse paciente, né? Então tem que realizar esse procedimento para a gente preservar a via aérea do paciente, né? Para que esse paciente ali no bronco aspire, né? Não venha cair numa secreção no pulmão e não agrave ali o quadro dele. E também para suprir as necessidades de oxigênio que o corpo precisa, né? Para a gente estar oxigenando esse cérebro, né? Os órgãos-alvos. E aí, para isso, né? A gente tem que realizar aí uma intubação orotraqueal, né? Para a gente manter esse fluxo de oxigênio no sangue, né? Suprir as necessidades das células, né? Então, vamos instalar o dispositivo de via aérea avançada, né? Preferencialmente intubação orotraqueal, né? E considerar o uso da máscara laríngea, que é
essa máscara aqui da esquerda, né? Considerar o uso dessa máscara aí, se for uma intubação difícil, se a gente não conseguir intubar esse paciente, né? Tiver alguma lesão de mandíbula ali, alguma coisa que a gente não esteja conseguindo, a gente vai introduzir a máscara laríngea, tá? O importante é manter o suprimento de oxigênio no paciente, né? Então, essa é a máscara laríngea, né? Utilizada aí em atendimentos emergenciais aí de paciente com via aérea difícil, né? Que a gente não consegue acessar ali a traqueia do paciente, não consegue colocar o tubo, né? E precisa fornecer um suporte de oxigênio necessário, adequado para o paciente. A gente utiliza essa máscara, né? E aqui é o tubo orotraqueal, né? Que a gente utiliza também aí, geralmente é o mais utilizado, né? A gente sempre, 90% dos casos, consegue, né, entubar um paciente ali. Então, e esse é o dispositivo utilizado. Aí, após a instalação da via aérea avançada, né? Ou seja, o tubo, uma, uma tráqueo também, uma traqueostomia pode ser, né? A gente vai mudar todo aquele protocolo que a gente viu de 30 para 2, tá? Daqui para frente, depois que o paciente tem uma via aérea avançada, um tubo orotraqueal, a gente vai manter compressões torácicas contínuas, né? Ou seja, a gente vai manter agora o ciclo de 2 minutos, mas sem pausa ali, não tem 30 para 2, 30, pausou a compressão e vai lá e ventila. Não, a gente vai manter a compressão durante 2 minutos seguidos, ininterruptos, ou seja, a gente não pode parar a compressão, né? E as insuflações, né, a gente vai fornecer ali o oxigênio para o paciente, também não é 2 ventilações, agora vão ser uma ventilação a cada 6 segundos, né? Ou seja, 10 insuflações por minuto. Então, resumindo, a gente mantém compressões torácicas contínuas depois da via aérea avançada instalada e a cada 6 segundos a gente, né, ambusa uma vez, né? A gente dá uma ventilação para o paciente, tá? Então, esse ciclo aí, né, vai permanecer por 2 minutos, né? E depois disso, a gente avalia se o paciente tem pulso novamente, né? Realiza outro choque, se necessário, se ele tiver num ritmo aí adequado, né, para receber esse choque em taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, tá? Então, passou 2 minutos, né? Sempre tem que ter um cronômetro ali. A gente vai reavaliar o pulso, sinal vital desse paciente, né, consciência. Se, né, ele ainda continuar em uma parada, a gente vai, né, administrar a droga ali, a epinefrina de 3 a 5 minutos, né, manter ali compressões torácicas contínuas, a ventilação também de uma a cada 6 segundos, né, 10 insuflações aí por minuto, tá? Instalar ali os eletrodos, né, do monitor, realizar diagnóstico diferencial, né, e procurar tratar as causas reversíveis, né, que são 5Hs e 5Ts, ou seja, o paciente ele vai ter parado por alguma dessas causas, né? Por isso que a gente separa em 5Hs, porque é hipóxia, né? Ou seja, esse paciente pode estar com falta de suprimento de oxigênio e parar ali por uma hipóxia. Hipovolemia, a gente pode ter um paciente que perdeu muito sangue, com hemorragia muito grave, né? E parar também por falta de volume sanguíneo ali no organismo, né? Uma acidose, né, também pode parar o paciente, né, ali o paciente que está com um pH alterado. Hipo e hipercalemia, né, deficiência de eletrólito na corrente sanguínea, pode realizar ali também algum procedimento de repor aí esse potássio, né, do paciente. Então, se ele tiver algum distúrbio eletrólito também, eletrolítico, né, ele vai entrar em parada cardiorrespiratória. Hipotermia também, né, ou seja, uma temperatura aí abaixo do normal, né, paciente que se encontra em uma temperatura abaixo de 34 graus, né, pode ser uma causa também aí de parada cardiorrespiratória, né. E os 5Ts, né, é o TEP, um tromboembolismo pulmonar,
ou seja, pode ter tido algum tipo de trombo de coágulo aí que obstruiu uma artéria do pulmão e esse paciente não consiga respirar, tá? E ter uma parada aí por TEP, né? Tamponamento cardíaco ali, cardíaco, né? É um mau funcionamento do coração, da válvula cardíaca. Um IAM, né, infarto agudo do miocárdio, uma trombose, né, cardíaca, né, o mesmo trombo que pode obstruir a artéria pulmonar, né, obstruir uma artéria ali também do coração, tá? E levando esse paciente aí até um infarto agudo do miocárdio. Lembrando também que pode ser, né, o descolamento de placa de gordura, que pode ter levado a esse infarto. Pneumotórax, entrada de ar ali na pleura, né? Que também causa uma parada aí pela disfunção ventilatória, né? O paciente não consegue respirar, né? Não consegue expandir ali o pulmão e acaba tendo uma parada cardiorrespiratória. Um pneumotórax hipertensivo, né? Que a gente já viu também, uma emergência médica. E toxinas, tá, pessoal? Toxinas também pode levar o paciente a uma parada, né? O uso exagerado de drogas, né? De opioides, aí, morfina, né? Isso aí dava depressão ventilatória, né? Ou arritmia e ocasiona uma parada cardiorrespiratória também nesse paciente, tá? Então, esse é um protocolo de via aérea avançada, né? É mais utilizado aí em todos os atendimentos, tá? E sempre, né, primar ali por avaliar primeiro o local, né, ter uma conduta de primar pela vida ali dos atendentes, das pessoas que estão no local, avaliar a responsividade do paciente, né, chamar ajuda, que é o suporte avançado de vida que vai prestar aqueles cuidados ali, né, o médico que intuba, o médico que vai disparar ali o choque, né, a gente vai fazer os outros cuidados, que é zelar ali pelo paciente, né, pela vida, avaliar ali os sinais vitais, né? Fazer a administração das drogas, então tudo isso aí é de competência nossa, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui agora também de traumatologia, que é o atendimento ali ao o trauma e politrauma, né? Pacientes ali que necessitam também de um suporte de atendimento pré-hospitalar, né? Geralmente pode ser o quê? Um acidente de carro, de moto, uma queda de grande altura, né? Um trauma, né, encefálico, né? Que paciente que tem uma lesão muito grave na cabeça, grandes espancamentos, né? A gente sempre vai ter um paciente necessitando aí desse protocolo que ele tem essas letrinhas aí como base para a gente seguir, né? Quando a gente encontra o paciente ali no local, né? Vamos supor que ele teve um acidente, a gente é chamado lá, está trabalhando na ambulância. O que que a gente faz, né? A gente vai avaliar o paciente, né, de acordo com essas letras, que elas que vão nos basear a prestar o melhor atendimento possível e não esquecer de avaliar nada, né? Para a gente não se esquecer de ter uma avaliação completa do paciente. Então, é o XABCDE, né? É um protocolo do trauma, tá? Não tem nada a ver ali com suporte básico avançado relacionado à ressuscitação cardiopulmonar, né? Aqui a gente já vai começar a avaliar um paciente, né, que pode ter sofrido aí algum trauma ou politrauma, né? Mais de um trauma. Então, o que que é o X? O X, a gente vai avaliar a parte ali de sangramentos graves, né? Uma exsanguinação, uma lesão muito exsanguinante, uma hemorragia bem grave. Então, quando a gente chega no local, depara com o paciente, vê uma poça de sangue embaixo dele, ou a gente vê uma hemorragia muito extensa, a gente vai, né? Pode ser uma lesão ali, um corte muito profundo, ou uma amputação de perna, né? De braço, e a gente vai avaliar essa lesão em primeiro lugar, né? A gente já vai chegar e ver se é um sangramento arterial, né? Que é um sangramento pior, né? Vamos dizer assim, porque ele, né, tem um alto fluxo de sangue, né? Então é o que vai ter um extravamento de sangue maior aí nesse paciente e vai levar ele a óbito mais rápido, né? Então, o que que vai matar o paciente mais rápido? É o sangramento, né? O paciente com uma hipovolemia, uma perda de volume de sangue muito exagerado,
né? Ele pode ir a óbito ali no local, ou no transporte, ou, né, minutos ali, alguns dias depois, né? Justamente por essa perda de volume, tá? Então, sangramentos graves, né? A gente sempre vai avaliar em primeiro lugar, tá? O XABCDE, né? O X ali vem em primeiro lugar, então ele é retratado aí por sangramentos graves, tá, pessoal? A gente vai ter que fazer, né, pressão no local ali com compressas, né? Ou a gente vai fazer um quê? Um torniquete em caso de amputações, né? Ou a gente vai fazer preenchimento de ferida também com compressas e gases e manter pressão no local. Então, tem várias técnicas utilizadas aí, né, para a gente conter aí essa hemorragia, tá? Então, ela pode ser venosa, né? Capilar ali, né? Os capilares sanguíneos, mas de menor gravidade, arterial de maior gravidade, né? E amputações, né? Como a gente vê um braço amputado aqui. Então a gente tem como tratamento direto aí, ali no local a pressão direta, né, no local do sangramento. Então, sempre manter uma compressão no local para comprimir esses vasos ali, né, e diminuir esse sangramento para que esse paciente não tenha, né, um sangramento muito sério, tá? Pressão no local, né? O paciente teve uma amputação de membro, ou seja, perdeu uma perna, um braço, o que a gente vai fazer? Um torniquete, né? A gente vai amarrar ali uma compressa, uma gaze e comprimir ali o local, né? Sempre acima da lesão, tá, pessoal? Na parte proximal do corpo, né? A gente nunca faz esse torniquete ali depois da lesão que está sangrando, né? Porque não vai ter efeito nenhum, né? Então, sempre 3 aí, centímetros do local, né, da amputação ali, proximal ao corpo, tá? E sempre manter a avaliação ali no local, né, para ver se a gente precisa fazer uma compressão maior, né, para ver se continua sangrando muito. Então, né, no protocolo do trauma, o X equivale a lesões, né, na hemorragias graves, tá? A letra A, né? XA, o que que a gente vai avaliar no A? Airway ou vias aéreas, né? Porque é um protocolo internacional, tá? É utilizado no mundo inteiro. Então, tem algumas letras aí que vão estar em inglês, né? E o AR quer dizer o quê? Via aérea, tá? Airway. A gente avaliar ali o quê? Estabilização da coluna cervical, né? Abertura de vias aéreas, para ver se esse paciente não tem um corpo estranho ali que está impedindo ele de realizar a ventilação espontânea ou de respirar, né? Se tem muita secreção, né? O paciente pode estar com secreção ali, com muito sangue na boca, né? E não consegue respirar. E a segunda coisa que vai matar o paciente mais rápido é o quê? Falta de oxigênio, né? Ou seja, por isso que a gente tem que deixar essa via aérea, né, bem permeabilizada ali, né, para a gente conseguir suprir as necessidades de oxigênio desse paciente, tá? Então a gente sempre tem que avaliar para ver se tem algo estranho na boca, né? Dentaduras, né? Pode ter algum dente quebrado ali que também está obstruindo a via aérea, né? A gente sempre avalia isso, tá, pessoal? E sempre fazer essa extensão ali, né, da cervical, em casos de que a gente saiba que esse paciente não pode ter alguma fratura de cervical, a gente sempre tem que utilizar a tração de mandíbula, que é essa aqui, jaw thrust, né, que está aqui embaixo, ou seja, elevação da mandíbula. A gente nunca pode hiperestender, né, usando a chin lift aqui, ó, que é a da direita, né? Nunca pode hiperestender essa cervical, né, no paciente com provável lesão de trauma ali no pescoço, né? Porque a gente pode agravar mais essa lesão cervical, tá bom? Então a gente tem que ter todo esse cuidado na hora de avaliar essa vítima, né? De desobstruir essa via aérea, tá? Para não hiperestender a cervical do paciente, tá? E o que que é o B, né? XAB, o B, então, é relacionada à respiração, tá? É o breathing, né? Que é respiração em inglês. Então, a gente vai o quê? Avaliar o tórax, né, do paciente, né? Ofertar oxigênio para esse paciente, né? Pode ter um tórax instável, né? Um pneumotórax, né? Que nessa figura está mostrando aqui para a gente, né? Entrada de ar aí na cavidade pleural, que não deixa aí o pulmão se expandir. Ou um hemotórax, né? Que é a entrada de sangue, tá?
Pneumo vem de ar e hemo vem de tórax, né? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Se esse paciente teve uma fratura de costela, né? E aí ele não está conseguindo expandir o tórax, ou seja, ele não consegue puxar esse ar para estar respirando, né? Se ele teve um deslocamento de traqueia ali também, que ele está obstruindo, ele não consegue mandar o ar para o pulmão. Então a gente tem que fornecer, né, um oxigênio para esse paciente respirar, né? Para a gente estar suprindo aí também as necessidades aí do organismo relacionado ao oxigênio, tá? Então, o B, né, do protocolo do trauma, ele quer dizer o quê? Respiração. Então, tem vários fatores aí que podem estar atrapalhando a respiração do paciente, tá? O C, né, X, A, B, C. O que a gente vai avaliar no C? A circulação, né? Ele vai fazer ali uma ausculta cardíaca, né? Vai ver se a circulação desse paciente está regular, está fisiológica, né? Se ele não está com hipoperfusão, a gente vai avaliar os dedos ali para ver se está roxo, né? Se está perfundindo bem, né? Se a gente está conseguindo ali no B, né? Mandar todo o nutriente, né? Todo o oxigênio necessário para manter uma circulação boa, né? Adequada para esse paciente. A gente vai avaliar o pulso, né, do paciente, a perfusão, hemorragia interna, né? Geralmente, igual essa lesão embaixo aqui, ó, essa lesão de hematoma, né? Ela é bem sugestiva de alguma hemorragia interna, tá, pessoal? Né? Pode ter alguma lesão de órgão, tecido interno ali, né? E tá extravasando sangue também, tá? Então, pela, né, parte interna do corpo. A gente tem que avaliar o paciente dessa forma também, né? Do mesmo jeito que uma hemorragia externa mata rápido, uma hemorragia interna também, tá? Porque esse sangue que a gente tem, ele não foi feito, né, para ficar fora dos vasos, né? Ele tem um ciclo, né, que ele respeita, né? E se teve um rompimento de algum órgão, um baço, né, um fígado, lesão, alguma coisa interna, né, vai ter essa hemorragia, tá? E é isso que a gente avalia no C aí, né, do XABCDE do trauma, que é a circulação, né? E o D é o estado neurológico, né? Disability, ou seja, a gente vai avaliar todo o estado neurológico ali do paciente, né? Vai fazer perguntas para o paciente, né? Ver se ele está orientado, se ele está responsivo, se ele está respondendo, né? A gente sempre pergunta qual que é seu nome, né? Perguntas diretas e óbvias, né? Que a gente vai estar perguntando para o paciente, né? Você sabe onde ele está, né? Não vai perguntar algo aí que não faça parte do protocolo, né? Perguntas difíceis que nem você sabe responder, tipo, sei lá, alguma conta de matemática aí bem difícil, né? Então, é perguntas óbvias, tá? Que a gente saiba que esse, né, paciente vai saber, né? Tipo, que dia que é hoje, né? É, o nome dele, né? Se tem filhos, né? Então, tem que ser perguntas óbvias aí, porque senão a gente é, dá uma mascarada, né? Se a gente faz alguma pergunta difícil e o paciente não responde, a gente não pode avaliar isso, né, como um déficit ali no estado neurológico, tá? Então é sempre isso, avaliar o estado neurológico do paciente para ver se ele está responsivo, né, se ele sabe o que está acontecendo. Ver a glicemia desse paciente, tá, pessoal? A gente tem que ver o nível de glicose ali no sangue, porque se esse paciente está no local da cena ali, né, por mais de algum tempo, um período, o que que acontece, né? A glicemia dele pode ter baixado. E o que que acontece quando o paciente está com hipoglicemia? Confusão também, tá? Então, a gente não pode avaliar um trauma, né? Tendo em vista ali de que o paciente está com uma hipoglicemia e a gente está achando, né, que é alguma lesão cerebral que ele teve ou é uma diminuição do estado de consciência por outra coisa, tá? Então, sempre manter os níveis de glicemia normais, né? Então, geralmente ali o nível normal de glicemia de uma adulta é de 80, né? A 100, 120, tá? Então, abaixo de 80, ali 60, 50, o paciente já começa a ter um nível de confusão, tá? Avaliação pupilar, né? O que que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar as pupilas aqui do paciente, ó, para ver se ela está isocórica, né? Se elas estão normais, do mesmo tamanho, direita e esquerda,
né? Se elas não estão muito dilatadas, muito diminuídas, né? Ou se estão uma do tamanho e outra de outra, tá? Então a gente vai avaliar se essa pupila está isocórica, ou seja, normal, e se ela é fotorreagente, quando a gente põe a lanterninha lá no olho do paciente e ela contrai, tá? Ou seja, ela está fotorreagente, né? Está reagindo ali, ela consegue se proteger da luz. Então, isso quer dizer que o cérebro está saudável, né? Ela está tendo uma reação esperada. Se o paciente está com a pupila midriática, ou seja, olha o tamanho da pupila, né? Essa segunda figura aqui. Se ela está, né, bem dilatada, as duas pupilas, isso aí pode já indicar, né, que o paciente está em choque, né? Ou lesão traumática no cérebro, tá? Mióticas, né? Ou seja, olha o tamanho, está bem pequenininha, né? Isso aí pode ocasionar também em pacientes com, né, que utilizou alguma droga, né, sedativos aí, principalmente, e lesão traumática também, tá? E anisocórica, ou seja, uma de um tamanho e outra de outro, né? Isso se chama anisocoria, tá, pessoal? Quando uma pupila está dilatada e a outra está contraída, né? A gente tem que avaliar toda essa questão das pupilas aí. E o que mais no D, né? Uma escala de coma de Glasgow, né? A gente vai avaliar aí o Glasgow desse paciente, que vai aí de 3 a 15, né? O número, tá? Se a gente somar aqui, ó, 4, né? Que é a primeira da resposta ocular, mais 5 da resposta verbal, mais 6 da resposta motora, né? Vai dar uma avaliação de 15. Quanto menor o número aí, né? Se o paciente está com Glasgow 15, beleza, está saudável, né? Está conseguindo aí ter todos os valores aí, todas as respostas que a gente consegue avaliar no paciente, né? As respostas fisiológicas. Quanto menor essa soma, tá, pessoal? Se esse nível de 15 vai caindo para 10, 8, 7, né? 6, 5, então quer dizer que esse paciente está com um déficit cognitivo, né? Tá com o estado neurológico já fragilizado, abalado, tá? Então a gente tem que tomar aí alguns protocolos, avaliar algumas questões para a gente estar protegendo mais esse paciente, né? Vai entubar, né? Vai sedar, né? Tem que levar imediatamente para um hospital, né? Fazer uma tomografia, tá bom? Então a gente sempre avalia primeiramente o quê? Resposta ocular, né? Se for espontâneo, né? Se o paciente já chegar, a gente estiver vendo ele com o olho aberto, beleza, a gente dá 4 pontos. Se for ao som, né? Se a gente fala e o paciente abre o olho, aí a gente vai dar 3 pontos, né? Se for a pressão ou a dor, né? Que esse paciente abre o olho, resposta ocular, a gente vai dar 2 pontos. E se ele tiver uma ausência de resposta, ou seja, se a gente chamar, né, fazer pressão, né, a ocasionadora ali, ele não abrir o olho, aí a gente vai dar 1 ponto, tá? Então é o menor número aqui, né, relacionado à resposta ocular. Resposta verbal. Se ele tiver orientado, né, a gente perguntar para o paciente nome, lugar, tudo, e ele souber responder, 5 pontos. Se ele estiver confuso, né, qual que é seu nome? Ah, então, é Pedro. Não, não, é Marcelo. Não, é... E aí a gente já vai ver que esse paciente está confuso, né? A gente vai dar o quê? 4 pontos para ele, né? Se ele tiver uma resposta ali, né, de palavras, né? Assim, que a gente não consiga entender, ou seja, pergunta o nome, local, ele começa a falar algo que a gente não consiga compreender, a gente vê que está com a fala embolada, né? A gente vai dar 3 pontos. Se ele estiver só emitindo sons, né? Ou seja, só gemidos ali, só é algo que a gente não consegue compreender mesmo, a gente vê que ele não tem uma fala normal, 2 pontos. E se tiver ausência de resposta, né? Se a gente, né, perguntar tudo para ele e não tiver nenhuma, a gente vai dar 1 ponto. 1 ponto é sempre o menor, tá? O que muda é o resposta ocular, que são 4 pontos, resposta verbal são 5 e a resposta motora aqui são 6 pontos, né? Então, se a gente pede para ele apertar a mão, ele consegue localizar a dor, né? A gente vai dar 6 pontos. Se a gente faz alguma pressão no local, né? Pede para ele colocar
a mão ali, onde que está doendo, né? Se é na perna, no braço, a gente vai dar 5 pontos. Se ele tem retirada ali, né? Dobra o braço, né? E rapidamente, quando a gente faz uma avaliação de dor, também a gente vai dar 4. Uma flexão anormal, né? Ou seja, se ele não consegue localizar a dor, né? Se ele não consegue fazer o movimento correto, a gente vê que o braço dele está meio bambo, meio frouxo, assim, não consegue ter aquela coordenação motora adequada, a gente vai dar 3 pontos. E se ele tiver com extensão dos membros, assim, não conseguir localizar nada, 2 pontos. E se tiver ausência de resposta, 1 ponto. Né? Então, a gente vai somar todos esses números e ele vai de 3 a 5, tá? No E, então, né, do X, A, B, C, D, E, aí na última letra aí do protocolo do trauma, né, a gente vai buscar lesões, ou seja, o E é de exposição, a gente vai expor essa vítima, né? Cortar a blusa, cortar a calça, a gente tem que buscar lesões secundárias, né? A gente tem que ver se o paciente não está ali com uma fratura na perna, né? Algo que está escondido ali pela calça, pelo moletom, que seja, e a gente não está conseguindo, às vezes pode ter um sangramento ali também que a gente não está vendo, né? Então, buscar fratura, para a gente ver se não tem hemorragia interna. A gente tem que tirar, então, os utensílios do paciente, para a gente avaliar e conseguir verificar todo ali o tórax, né? Geralmente, membros inferiores, membros superiores, para a gente ter uma avaliação completa desse paciente, a gente precisa expor ele, né? E prevenir hipotermia, né, pessoal? Então, a gente tem que, quando, né, tirar as roupas desse paciente, colocar uma manta térmica, tá? Porque a hipotermia também pode agravar ali o caso, né, do paciente, né? Então, a gente tem que saber que se a gente está com calor, esse quadro pode ser totalmente diferente para o paciente. Ele pode estar com frio, né? A gente pode estar num calor de 40 graus, né, ali ambiente, mas pelo estado do paciente, né, a temperatura corporal dele vai estar menor. Né? Então, não é porque a gente está com calor que a gente vai achar que esse paciente está bem. Né? Ele pode estar com frio, sim. E depois que pôr esse paciente na ambulância, sempre desligar o ar-condicionado, né? A gente tem que avaliar todas essas questões para esse paciente aí não ter um quadro de hipotermia durante o atendimento, né? E nem durante o pós-atendimento ali ao caminho do hospital. Tá bom? Então, essa é a aula aí relacionada ao dia de hoje, né? Qualquer dúvida ele pode estar entrando em contato comigo pelo clipe. E é isso, pessoal. Bons estudos. Até mais.